Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem? E você? Tudo ótimo, Isadora. Seja Que bom. bem-vinda. Hoje está um dia tão fresquinho, Hoje né? tá. Muito bom, nosso em pleno inverno. Hoje de manhã cedo aqui fez 5 graus. Meu Deus. Ontem geou um pouquinho. Isadora, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindos vocês também aqui no nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você cultivar aquelas orquídeas que florescem regularmente todos os anos de uma forma 100% natural. Isadora, e o tema de hoje é orquídeas em perigo. Você está regando do jeito certo? Vamos descobrir agora, então? Vamos descobrir agora, Isadora. Então, Rose, já pra gente já entender sobre esse assunto, o que a gente vai falar hoje, o que a gente não vai falar hoje? Isadora, hoje nós vamos falar tudo que envolve a irrigação para a orquídea, a água que as orquídeas bebem, não importa de que forma que elas vão absorver essa água. Então, hoje é o nosso tema, água para as orquídeas. E, ao contrário desse tema, nós não vamos falar sobre outros assuntos. Por exemplo, hoje nós não vamos falar sobre a adubação para as nossas orquídeas, por exemplo. Não vamos falar sobre fungos, sobre bactérias, sobre cochonilhas, essas coisas assim que de vez em quando vem para tirar o sossego do orquidófilo, né? Mas isso vai ser tema para os próximos encontros, né? Esperem. Então vamos lá para a primeira pergunta que eu acho que o pessoal fica na dúvida. Tem uma frequência ideal de rega para as orquídeas? Tem sim, Isadora, mas isso aí a gente vai analisar alguns poréns ali do cultivo. Por exemplo, se você tem uma determinada espécie de orquídea que gosta de viver num clima mais úmido, que ela precisa de ter o seu substrato sempre mais úmido do que outras, aí a gente tem que ponderar se vai valer a pena você molhar pouco essa orquídea ou se você precisa molhar elas mais vezes. Porque, vamos supor, uma orquídea que é de sombra, um gênero Miltonia, por exemplo, ela gosta de mais umidade, ela gosta de um ambiente mais fresquinho e também aquela umidade que fica no ambiente. Agora, outras orquídeas de origens de regiões mais quentes, as catleias, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós temos diversas variedades de catleias, uma mais linda que a outra, mas algumas são de regiões mais quentes e mais secas. Então, para essas orquídeas, a gente não pode assim repetir a rega muitas vezes e muito próxima umas das outras. Elas precisam de um período assim mais espaçado para que o seu substrato dentro do vaso seque, mas não chegar ao ponto de secar completamente, ficar seco assim, esturricado realmente. Então, a gente precisa entender como que é o clima ali que está no momento, para a gente dar a rega adequada, tanto para uma que gosta de mais água, quanto para outra que gosta de menos água. Entendi. E Rose, como que a gente sabe se eu tô regando demais, eu tô regando de menos? E já vai uma pergunta junto também, uma outra. E a orquídea, ela vai dar sinal se tá tendo esse excesso de água, se tá faltando água? Ah, sim, Isadora, praticamente as orquídeas conversam conosco. Que bom, né? Elas conversam sim. Quando você chega lá no orquidário, vai passando os olhos assim, de uma em uma, só de bater o olho você já vê se ela está bem hidratada. Olha aqui, por exemplo, esta catleia aqui, ó. Ela está bem hidratada e você consegue sentir a folha assim, gordinha. A gente sente que tem água dentro, não é uma folha assim, com aquele aspecto de papel. Às vezes, quando a orquídea ela vai se desidratando, você percebe no tato também e no olhar. Sim. Você vê aquela folha assim mais seca, que realmente vai sumindo a água de dentro dela. Então, ela fica com um aspecto seco também. E outra característica que você pode observar são as raízes também. Quando elas começam a ficar muito esturricadas, assim, muito quebradiças, se você toca nelas assim, elas faz crack. É porque já estão muito secas, além da conta. Os velames já secaram, então a raizinha que está lá dentro já não tem mais onde ela puxar a umidade para ela. Aí então já se faz necessário você fazer a rega para essa orquídea. E outra coisa também que a gente pode observar quando ela está passando sede são os seus pseudobulbos. Eles também começam a
ficar mais assim, desmilinguido realmente. Eles vão ficando mais magrinhos, porque a planta, o vegetal dela como um todo, vai sugando todas as reservas dela. Então, se você não repõe o estoque vai acabando. E eles vão enrugando, sim, vão formando quinas. Dá, assim, dó de ver realmente. Então, são nesses aspectos que você consegue, só de bater o olho, já ver se a sua planta está bem hidratada ou não. E se ela tá em excesso, assim, tá recebendo muita água, ela vai apresentar também. Sim, ela pode apresentar outros tipos de sintomas, né? É claro, ela vai estar com as suas folhas, seus pseudobulbos bem hidratados, bem gordinhos realmente. Mas aí o excesso vai acabar provocando outros fatores negativos para a planta. Por exemplo, pode começar a apodrecer as raízes por excesso de água. Principalmente se forem períodos assim de longas chuvas, o clima fica bem úmido, fica mais carregado, e dentro do substrato, se você vai lá e molha diversas vezes, demora mais para secar. Então, automaticamente, as raízes, que elas têm esse velame, essa esponjinha que absorve a água, vai ficar ali aquela água toda retida, e se o substrato não estiver assim bem aerado, bem arejado, para ventilar e secar com mais rapidez, as raízes vão apodrecendo realmente. E também você pode notar nos brotinhos, esse excesso de umidade, esse apodrecimento das raízes, normalmente vem com bactérias, com fungos, isso daí também vai passando para o restante do vegetal, a começar pelos brotinhos. Os brotinhos estão delicadinhos, estão tenros, eles vão começando a escurecer, vão ficando pretinhos, aí você vê que a doença já está se instalando na orquídea. Então, é preciso ficar muito atento nesse pilar da orquidofilia, né? Que hoje nós estamos aqui falando sobre um dos três pilares do cultivo de orquídeas, que é basicamente a irrigação. E Rose, você falou um pouquinho, mas explicar um pouquinho mais. A rega deve ser diferente, então, para cada tipo de orquídea? Deve ser diferente e também vai variar um pouco assim conforme o substrato que você está utilizando. Você pode até cultivar dentro do seu orquidário, ali no seu espaço mais amplo, diversas variedades de orquídeas, mas é preciso pelo menos manter o padrão do substrato para elas. Se você vai fazer a sua irrigação de forma ou manual ou mecânica, através de aspersão, se o substrato ele for padronizado, a água da irrigação vai cair, vai molhar todo o substrato e vai escoar. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não têm um padrão assim de cultivo e cada espécie de orquídea, cada gênero de orquídea utiliza um substrato diferente. Então, se uma orquídea ela colocou um substrato ali que tem a sua capacidade de retenção maior de água, vai dar um problema se lá na outra orquídea ela colocou um substrato que drena rapidinho a água e ela seca mais rápido. Aí, se você faz aquela irrigação mecanizada, tudo por aspersão, aquela você vai molhar novamente, vai reter mais água. A outra que precisa de mais água vai secar mais rápido. Então, não combina. Então, é melhor padronizar nesses casos. Entendi. E tem uma hora melhor para fazer a rega da orquídea? Por exemplo, assim, esqueci de regar minha orquídea, eu vou regar agora à noite, tá um pouco mais frio. Isso atrapalha ou não? No inverno, assim, igual nós estamos com o inverno bem fresco agora, né? Hoje, por exemplo, amanheceu com 5 graus. Eu não recomendo regar à noite, porque pode correr risco de vir uma geada assim repentina e congelar, né? E congelar a água de dentro dos vasos, e até mesmo algumas orquídeas, elas tombam as suas folhas, as suas flores, porque em períodos de geada, a gente sabe, a flor também tem um pouco d'água dentro, as folhas também. Então, se a temperatura cai bruscamente, as flores dão uma tombadinha, assim. E é uma coisa assim que, se você não precisa molhar hoje com urgência, se está correndo o risco de ter um frio mais intenso, aguarda, porque a orquídea ela tem as suas reservas.
Aí, se o clima já está um pouco mais ameno, a temperatura já está mais quentinha, o ideal é regar no final da tarde. Porque pelo horário do crepúsculo, mais ou menos, depois que começa a escurecer, Sim. as orquídeas têm as suas boquinhas embaixo das folhas, que são os chamados estômatos, por onde elas absorvem tanto a umidade quanto os nutrientes. Então elas abrem essas boquinhas assim, pelo horário do crepúsculo e no decorrer da noite, e aí elas vão beber água. Então esse é um horário bom. Mas se porventura você não conseguiu irrigar nesse horário, não se desespere. Você pode molhar de manhã cedo também. As orquídeas também aceitam esse horário para a irrigação. A gente não pode ser assim tão intransigente quanto o horário da irrigação. Atirar pela própria natureza. Como que é na natureza? Tem horário marcado? Não. Tem um reloginho ali contando qual que é a hora que vai chover agora? É verdade. Que a sua orquídea vai beber água. Então não precisa ser uma regra assim exata. Entendeu? Entendi. Mas se você puder aproximar o máximo possível desses horários, melhor. O que a gente não deve fazer é regar no meio do dia, na hora do pico do sol, principalmente em períodos quentes, né? Principalmente no verão, porque aí você pode mais prejudicar do que ajudar a sua orquídea. Uma dica aí, né? Você vai irrigar a sua orquídea em período de alta temperatura? Não deve. Não deve. A planta está quente, você vai jogar água aqui, aquela água vai praticamente ferver. Sim. É como se você estivesse colocando ela para cozinhar lá na panela de vapor. Então, é muito cuidado nessa hora, né? E Rose, eu separei uma pergunta aqui, que é, eu devo usar água filtrada, destilada, água com cloro, água fervida, água com gás, ou água da torneira para regar a orquídea? O que eu devo usar, no final das contas? Porque a gente vê de tudo aí, né? A gente vê de tudo, Isadora, e existem orquidófilos que usam tudo isso aí que você citou. Ó, gelo também, né? Gelo, água com gelo, realmente, às vezes a gente vê umas barbaridades assim, mas Sim. acontece. Tem muitas pessoas que, às vezes por falta de informação realmente, acaba dando para a orquídea aquilo que não é o adequado para ela. A gente tem que pensar sempre pro lado do natural, porque aqui a gente prima pelo natural, Sim. né, Isadora? O natural não tem erro. Não tem erro, a gente né? segue a natureza, segue a mãe natureza. Ou seja, por exemplo, você pode pegar a água da chuva para regar a sua orquídea, você vai estar economizando. Mas um porém é que você não deve pegar aquela primeira. Nossa, Que susto! parecendo um cometa Halley. Oh, essa é a adivinha. Aí, ó. Quis aparecer também, né? É. Só as orquídeas. Vindo das estrelas. Falando de natureza. Aí, ó. Vamos continuar então. Você não deve pegar aquela água da chuva que seja aquela água que caiu no primeiro momento, porque a gente sabe que o ar tem poluição, e vem aquela chuva mais ácida. Então é melhor você deixar escorrer um pouco da água da chuva e depois você retém aquela outra água e pode irrigar a sua orquídea tranquila. Ela não tem cloro, é ótima. Agora, se você for pegar a água da torneira, você pode também, tranquilamente. Basta, de preferência, saber o pH daquela água, que não seja nem tão alcalino e nem tão ácido. Mas que também já esteja ali um pouco isento do cloro. Mas a questão do cloro também é fácil de resolver. As pessoas não precisam colocar assim esses mitos, esses medos na cabeça de que vai matar sua orquídea porque está regando com água de cloro. Simplesmente você pode pegar lá um balde d'água, uma bacia com água e deixar ali repousando. Com algumas horas, aquele cloro, que é uma substância química volátil, ele vai evaporar. Ele vai evaporar, pronto. Se a sua água saiu branquinha da torneira, às vezes tem lugar que parece que sai igual um leite. Você vai tomar água, ela tá lá quase uma limonada, né? De tão branquinha. Aí você tem que deixar algumas horas ela lá em repouso até evaporar totalmente aquele cloro. Aí depois você pode fazer a irrigação. Agora, se você dispõe de bastante din-din assim, quiser comprar água mineral para sua orquídea, tudo bem, ela vai né? gostar. Água destilada, claro que ela não vai achar ruim, né? Mas então, serve da água
Né? Água normal de casa, na Água mangueira, normal. né? Sim, você pode irrigar com a mangueira, irrigar com os regadores, você pode usar os micros aspersores. Então, existem diversas técnicas para você fazer a irrigação no seu orquidário e nos seus vasos de orquídeas. Não importa quantos que você tem. Sim. Agora, em períodos quentes, em períodos de verão, logo logo a gente sai do inverno, já entra na primavera e o tempo começa a esquentar. Às vezes, dependendo do tamanho do seu orquidário, se faz necessário também você fazer uma nebulização lá dentro, além da irrigação normal nos vasos, porque o clima, principalmente em regiões seco, né? secas, aqui no Paraná, aqui a gente está mais para lá do interior, né? Sim. Aqui o nosso clima ele é seco e venta bastante. Hoje está um vento doido ali fora, parecendo que abriram as comportas do céu, do além. Então, o clima dentro do orquidário resseca. O substrato também seca mais rápido. Nós estamos no inverno, mas mesmo assim temos que irrigar as orquídeas. Elas precisam de água. Ontem eu irriguei o meu porque já estava assim, você coloca a mão dentro para sentir como que tá a umidade nos vasos, fica bem seco por causa do vento. Sim. E os vasos, quando a gente planta as nossas orquídeas de uma maneira correta, você deixa um substrato bem poroso, bem drenado, bem fofinho, assim, que o ar entre, o vento entre assim por baixo do vaso, sai por cima, ou entra por cima e sai por baixo, ou até mesmo em vãos, assim, se você planta em cachepôs de madeira, então ele seca rápido, mesmo no inverno. Então, de vez em quando você tem que regar, tem que prestar atenção para não desidratar as nossas orquídeas. Nós também não bebemos água toda hora. Olha aqui, meu copinho tá aqui, ó. E a gente precisa se hidratar, né? Sim. Só para uma que você comentou aqui, Rose, existe uma melhor técnica de rega por imersão, pulverização ou rega direta? Isadora, isso tudo vai depender de como que você está cultivando as suas orquídeas, da quantidade de plantas que você tem ali na sua coleção de orquídeas e como que você quer facilitar a sua vida. Se você tem, por exemplo, um orquidário lá no quintal que já tem acima de 100 plantas, até nesse número assim, você consegue fazer a rega e não demora muito. Com o regador, você consegue fazer a rega com uma mangueira, sempre com jatinho assim, chuveirinho, sabe? Sim. Bem suave, para não arrancar o substrato, para não ferir os brotinhos, né, as raízes. Mas se você já tem uma coleção um pouco mais avantajada, com mais vasos e queira colocar uma irrigação mecânica, isso vai te facilitar a vida, porque vai te sobrar mais tempo para você fazer outras coisas, para você cuidar dos replantes das orquídeas periodicamente, para você visitá-las e olhar as suas folhas para ver como que estão, se não tem pragas atacando as suas orquídeas, se não tem cochonilhas, se não tem pulgões. Então isso tudo vai depender de como que é o seu tempo, de que tanto de tempo que você dispõe para o cuidado delas, né? Mas então não tem uma assim, faz assim que é melhor. Depende muito da forma que você cultiva, né? Depende de cada pessoa, depende de cada orquidófilo e de como que ele quer dar o seu trato ali com as suas próprias mãos para as suas orquídeas. Não adianta eu falar para vocês, Isadora, vai lá com a mangueira, rega todas as suas orquídeas e se manda, né? Isadora, algumas pessoas têm o seu cultivo de orquídeas ali, a sua coleção, para o seu lazer, para o seu relaxamento, para a sua terapia, para os seus momentos hobby, mais preciosos do dia. Ou também tem aquelas pessoas que trabalham fora e querem ter as suas plantinhas em casa para cuidar nos seus momentos assim de fim de semana, ou feriado, ou lazer e tal, para ela poder dar uma relaxada, uma descontraída, uma desestressada realmente desse corre-corre do trânsito, desse agito-agito de, principalmente se as pessoas costumam viajar para lá e para cá, ou a trabalho ou não, entendeu? Então, essa atividade de cuidar de orquídeas, ela traz muitos benefícios para a pessoa. Enquanto você está lá observando o seu vaso de orquídea atentamente, irrigando a sua orquídea, você está ali tendo um momento com elas
tão precioso que você esquece de outros problemas. É verdade. Você está ali se refazendo interiormente, você está se reenergizando para depois você voltar ou para o seu outro trabalho que você talvez tenha, ou para sua família. Enfim, seja o que for, quais as atividades que você já pratica, né? Você vai voltar renovada, com as suas energias renovadas, realmente. Feliz daquela pessoa que tem as suas orquídeas para ela cuidar, para chamar de sua, de minhas queridas, minhas lindinhas, minhas filhotas. Tem muitas pessoas que colocam esses codinomes nas orquídeas, né? As minhas meninas, as minhas preciosas. É um gesto de carinho que você entrega para suas orquídeas, que é claro, depois você recebe de volta. Olha só. Olha que coisa linda. Essa orquídea aqui, eu lembro quando ela começou a sair o pendãozinho aqui embaixo e foi crescendo lentamente. Você vai observando, no dia a dia você vai observando como que é o desenvolvimento dela, contando os botõezinhos. E eu nem fiz o tutoramento dela, eu deixei ela assim crescer à vontade. Porque você também pode tutorar, você pode ir modelando para ele ficar assim com uma haste mais arredondada. Fica assim um arranjo mais compacto, sabe? Se você... Enquanto ele está crescendo, ele está bem molinho, você consegue ir moldando. Então ele fica assim mais curto aqui perto do vaso, você leva para dentro de casa para ornamentar o seu espaço. Mas aí tudo vai do gosto da pessoa, entendeu? Essa daqui no caso eu deixei ela crescer à vontade. E ficou linda também, olha só. Então esses momentos são preciosos, Isadora, são preciosos. Ontem mesmo tava lá com a minha avó, vendo, aí a gente tava até falando de rega. Vó, como que você rega? Eu rego todo dia. Eu falei, calma lá. Calma lá. Ó, esse vídeo eu vou mandar até pra ela, esse podcast. Ó, assiste aí que não tá certo isso aí não. Mas aí também a gente tem que ver a iluminação, né? Porque ela planta na árvore e bate bastante sol ali. Porque é um jardim bem grande, assim. E daí ela mostrou as flores lá, tava bem bonita. Mas voltando aqui, Rose. Mas se ela planta as orquídeas dela na árvore e fica assim, com pouco substrato ali grudado e as raízes soltas, e o vento bate e seca, aí sim ela pode molhar mais vezes. Mais vezes, né? Mas não também todo dia. Não tem necessidade, porque a planta, a orquídea, ela tem a capacidade de armazenar nos seus pseudobulbos um pouco da água que ela precisa. Mas então é uma questão de a sua avó observar as raízes como que elas estão. Se ela tiver aquela raiz muito fininha, muito sequinha assim, pode molhar mais vezes. É sinal de que ela tá secando rápido, entendeu? Por causa do vento mesmo. Já anota aí. Ô, Rose, então, você falou um pouco da questão do inverno, do verão. Pra ficar mais frisado aí pro pessoal entender, como que eu posso ajustar? Porque às vezes a gente fica perdido. Então no inverno eu não rego? Eu rego. Porque vai se congela. Como que fica essa questão? No verão, e se eu colocar e queimar a folha da minha orquídea? Agora no inverno, você tira por base assim, no máximo, uma vez por semana, tá bom para você irrigar. Mas dependendo do seu jeito de cultivar ali, se venta muito, se seca muito rápido, a cada 10 dias... Por exemplo, você molha 1 ou 2 vezes só, não molha mais que isso, não tem necessidade. Tem pessoas que passam até mesmo 15 dias sem molhar as suas orquídeas no inverno. Elas têm as reservas. Embora esteja ventando bastante aqui, o clima ainda está frio, né? Então ele demora um pouco mais para secar. Então, agora no inverno a gente descansa um pouco também. Enquanto a gente descansa, a gente tem que lembrar também que algumas espécies de orquídeas estão em dormência. E dependendo da espécie, elas dormem um pouco mais que outras. Então é um período que realmente você não precisa se preocupar tanto assim com a rega. Mas é claro, também não pode deixar as orquídeas passarem sede, né? A gente bebe água também. É verdade. E agora falando um pouquinho de um vaso, né? De vasos, na verdade. As orquídeas plantadas em vaso de barro precisam de mais água do que a plantada em vasos de plástico? Tem essa diferença? Sim. O vaso de barro, normalmente ele...
absorve a água assim com mais rapidez. E também com o vento, com o arejamento, ele seca com mais rapidez também. Então é mais fácil a orquídea plantada em vaso de cerâmica se desidratar. Aí você tem que ajustar também um substrato dentro dele que retenha um pouco mais de umidade, porque assim já dá um equilíbrio. Agora, as orquídeas que são plantadas em vasos de plásticos, elas já retêm um pouco mais de umidade por mais tempo, porque o plástico ele já deixa assim a evaporação um pouco mais lenta do que a cerâmica ou até mesmo um cachepô de madeira. Aí você tem que ponderar, então, examinar como que está a umidade ali dentro do vaso. Você pode tocar, você pode cavucar assim um pouquinho com a sua própria mão e sentir no tato se tem umidade ali. E aí você refaz a irrigação. A irrigação. Isso. Não sabia que tinha essa diferença pro vaso, né? Tem então, sim. É importante... Tem sim. A gente sempre tem que observar cada tipo de vaso. Vaso de plástico, vaso de cachepô. Não dá pra ver ali, mas tem um cachepô pendurado ali, ó. Então, ele é mais arejado. Seca realmente mais rápido o substrato. Então, se faz necessário uma rega assim mais próxima uma da outra. E já falando dessa questão do substrato, eu devo ajustar a rega com base no tipo de substrato que eu tô usando. Sim, com certeza, porque existem substratos mais detentores de umidade. Por exemplo, a casca de pinos, a casca de pinos mais triturada para as orquídeas de porte menor, que elas vêm assim com farelinhos no meio, automaticamente ela vai reter mais umidade. E se você plantar dentro de um vaso de plástico, e se só tiver os furinhos de baixo para o arejamento, aquele substrato ali ele vai permanecer úmido por mais tempo. Então, com orquídeas plantadas nesse tipo de substrato, agora no inverno, a cada 10 dias, se você molhar, está ótimo, não precisa mais que isso. A planta, ela reserva água para ela por alguns dias e você consegue descansar um pouquinho também, fica tranquilo. E como que eu faço para prevenir, caso venha, tá acontecendo ali um apodrecimento das minhas raízes? Tem como eu prevenir? E apodreceu, tem como eu fazer alguma coisa? Eu perdi minha orquídea? Como que fica nessa questão? Sim, para tudo tem uma solução. A própria palavra que você usou, prevenir, já é uma excelente estratégia. Você vai prevenir o apodrecimento das suas raízes adquirindo um substrato de qualidade boa, um substrato que ele seja bem poroso, que ele seja assim bem drenante realmente da água ou da chuva ou da irrigação. Se você colocar um substrato que seja assim muito esfareladinho, muito miudinho, ele vai reter mais umidade. As raízes da orquídea vão ficar lá como que mais compactadas lá dentro do vaso realmente. E conforme o tempo vai passando, você vai regando, aquele substrato ele vai se prensando realmente lá dentro, vai formando uma massa mais assim compacta. Agora, se você está utilizando um substrato novo periodicamente, no máximo a cada 2 anos, fazendo a troca do seu substrato, ele vai reter mais essa porosidade por mais tempo. Então, assim, você já está prevenindo aqueles problemas de apodrecimento das raízes da sua orquídea. Agora, tem pessoas que plantam uma orquídea em um vaso com esse tipo de substrato, ou mistura casquinha de pinos em granulometria pequenininha e ainda por cima coloca um pouco de musgo junto, aí vai formar um substrato assim muito retentor de umidade mesmo. E passando um ano, ali dentro vai virar uma massa, vai virar uma meleca, porque ele vai se decompondo. E aí aquelas raízes ali já vão estar correndo riscos. Então é melhor você fazer uma troca, deixar sempre um substrato assim mais solto, mais assim, que o ar passe, que o vento passe e areje e seca com mais rapidez. Assim você evita esses problemas que não são tão assim difíceis de resolver. E caso ela venha, tô olhando lá e ela apodreceu, significa que eu perdi minha orquídea, não tem como reverter. Isso tudo vai depender de como ela chegou, até que estágio ela foi avançando nesse problema. Se ela chegou no ponto de perder todas as suas raízes, mais o rizoma, que é aquele eixo principal ali, de onde saem as raízes, de onde saem os brotos,
de onde saem os pseudobulbos, ainda estiver preservado, e se ainda tiver gema de brotação verdinha, então aquela orquídea ainda está em tempo de ser socorrida. Você vai usar ali de algumas técnicas, retirar o substrato, limpar aquelas raízes e depois replantar aquela orquídea para ela soltar novas raízes. E ela tem chance de se recuperar, sim. Olha que bom. Isso se ela não tiver com uma doença fúngica ali estabilizada, porque né? Quando tá mais úmido, pode trazer mais fungo, né? Pode trazer, mas não quer dizer também que ela esteja ali com doenças fúngicas. Não quer dizer, né? Não, Mas não pode quer dizer. só dar uma olhada, né? Ela pode ter apodrecido apenas e simplesmente pelo excesso de água, mas ainda dá para reverter a situação, sim. E Rose, como que a ventilação do ambiente afeta na necessidade da rega? Ele afeta, assim, vamos supor, igual a gente comentou, né? Num lugar mais seco, se eu aguar demais, vai ficar muito úmido, né? Ali o substrato, porque não tem muita ventilação, né? Então eu tenho que analisar esses pontos, né? Senão realmente vai afetar. A ventilação ajuda bastante ali nessa questão. Sim, ajuda, Isadora. Se for uma região úmida, que chove bastante, regiões litorâneas, por exemplo, ou até mesmo no interior, mas que peguem chuvas prolongadas, um mês inteiro chovendo, às vezes até mais, né? Aí a gente tem que pensar em como que está o ambiente ali, em torno das suas plantas, se você está cultivando elas no tempo, se você está cultivando ela dentro de um orquidário protegido, ou na varanda, ou dentro de casa. Tudo vai depender de como estão sendo cultivadas as suas orquídeas. Dentro do orquidário, que normalmente a gente tem aquela cobertura plástica, além da sombrite, né, para proteção delas. Se chover o mês inteiro, o clima está úmido, aí você vai regar as suas orquídeas. Não tem necessidade de fazer nebulização, porque o próprio ambiente já está com aquela umidade ambiente. Então isso já é o suficiente. Agora, em locais de regiões mais secas, que venta bastante, que o sol é quente, aí você tem que observar. Existem até mesmo alguns aplicativos para a gente medir a umidade dentro do ambiente. Aí você vai estabelecer lá aquela umidade padrão, quantos por cento que você deseja conforme as espécies que você está cultivando, e você liga lá o aplicativo, né, o aparelhinho, ele mede a umidade ambiente. Se ele detectar que está muito seco, você pode fazer a nebulização ou molhar todo o chão do seu orquidário nos horários específicos, né? Molhar as plantas também nos horários adequados para cada uma. E assim você consegue neutralizar, equilibrar aquela umidade lá que é necessário para as orquídeas. Agora você pode me perguntar, mas Rose, por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que eu tenho que ter essa preocupação com essas umidades aí dentro do vaso ou fora do vaso para minha orquídea? Pensando, Isadora, sempre na origem das orquídeas lá nas florestas, em locais que não é igual aqui, assim, que os agricultores derrubam todas as árvores, o solo fica seco e vai lá e planta só uma monocultura lá e o restante seca, né? Nas florestas o clima é diferente. Bem diferente. A chuva cai e ela não cai estrondosamente em cima dos pés das orquídeas. Tem todas as copas das árvores, as folhas e os galhos para amortecer o peso daquela água que está caindo, aquelas gotas pesadas que vão cair e vão bater em cima das flores, em cima das folhas, em cima das raízes das orquídeas. Vai cair assim mais suave, porque já amorteceu a queda, vai irrigar as nossas orquídeas e essa água excedente ela vai para o solo. Ela molha toda aquela camada orgânica que tem ali há muitos e muitos anos, né, que vai sendo acumulada, e aquela umidade que fica ali no solo, mesmo que passe depois outra temporada longa sem chuva, aquela umidade ainda vai subindo. Ela vai subindo para hidratar as nossas orquídeas e as próprias árvores em si. Existe na natureza, Isadora, um fenômeno muito bonito, muito interessante, sabe? Sobre as árvores, como que elas se
se cuidam e cuidam das árvores ao seu redor em períodos de seca, realmente. As árvores mais velhas, as maiores, elas têm raízes muito profundas. Sim. E quando, nesses períodos secos, aquelas suas raízes que vão longe, elas puxam a água lá das profundezas e elas conseguem distribuir para as árvores menores que estão ao redor, assim, que sofrem mais, que podem até morrer. Então as árvores mestras, elas vão distribuindo aquela umidade. A natureza é fantástica, linda, né? é fenomenal. Ou seja, essas árvores, elas conseguem resistir períodos de estiagem, assim. E não é só sobre a umidade, não, que as árvores mestras, elas vão protegendo as suas filhas, as suas vizinhas ali, em relação a doenças também. Elas se comunicam entre si. E ali também, então, as orquídeas, elas se beneficiam de toda essa umidade da mata. Por isso que no nosso cultivo em casa, no orquidário, a gente tem que promover essa umidade ambiente também. Porque elas precisam de absorver a umidade pelas folhas, pelas suas raízes também. Sim. E Rose, agora que você falou, né, um pouquinho das orquídeas, como que a rega influencia na floração das orquídeas? Ela influencia? Que aspecto que eu posso ver nas flores? Que tá em excesso de água, vai mostrar, não vai mostrar, que tá com excesso, tá com falta. Sobre a floração, a irrigação, ela não pode ser nem exagerada e nem em falta. Se você deixar a sua orquídea passar sede, ela vai se estimular a florescer também. Já é um fenômeno natural. Mas a planta vai sofrer, ela vai estar florescendo por estresse. Não é isso que a gente deseja, fazer a flor florescer por estresse. Existem alguns orquidófilos que cultivam algumas determinadas espécies de orquídeas, que eu não vou nem citar, que muitas vezes eles querem ver aquelas florações exuberantes das suas orquídeas, e aí eles deixam as suas orquídeas passarem um estresse hídrico. Nossa! Para elas estimular a floração e trazer mais flores, né? De então. propósito, mas eu não gosto dessa prática porque eu vejo as folhas enrugadas, eu vejo os bulbos sofridos, enrugados. Então você percebe assim no ato da flor que aquela planta ela passou por um estresse hídrico, forçando mesmo realmente, né? Mas as orquídeas, de modo geral, elas conseguem florescer bem, normalmente, sem passar esses estresses hídricos. Você só não pode exagerar também na quantidade de água. Uma planta que ela está muito, muito, muito hidratada, que recebe muita água, primeiro, você pode prejudicar o enraizamento dela. Se o sistema radicular da orquídea estiver danificado, ela não vai ter tanta saúde, tanta força para emitir uma boa floração. Sim. Mas se não chegou ainda a esse ponto de danificar o sistema radicular e você está dando muita água, ela vai ficar bem nutrida, ela pode também te oferecer menos flores, porque ela está tão bem, né? Por que ela vai se reproduzir e te dar um monte de sementes depois, né? Ela tá tranquila. Tá de boa. E, Rose, você falou um pouquinho dessa prática, né, que faz estimular aí, e perdão, me fugiu a palavra. Você falou dessa prática, né, que faz, então, ter essa falta de água, que daí vai afetando. E na flor mesmo não vai aparecer a falta de água. A falta de água. Não, na flor assim unicamente não, mas a gente analisa o conjunto. O conjunto, né? Que eu acho que também todo. Uma coisa muito importante que a gente fala, mas eu gosto de ver só orquídeas floridas, né? A gente tem que ver a planta como um todo, né? Essas folhas bonitas, verdes, raízes. Porque a gente vê a orquídea sem flor e às vezes fala assim, sem graça. Mas é como um todo, né? Acho que ela é bonita como um todo. É uma planta diferenciada, né? Especial. Então, por isso que eu tô perguntando dessa questão. Então, na flor, ela não... Então, mas quando a planta passa por estresse hídrico, realmente as flores ficam mais fracas, né? Elas ficam. Ficam sim. Elas querem se perpetuar, a planta quer normalmente liberar bastante flores para ela depois ser polinizada e
dar bastante sementes para perpetuar a sua espécie, mas aí o vegetal dela já ficou danificado. Sim. Então é bom evitar isso. Fugiu agora o que eu ia falar. Eu tenho a última pergunta. Pode. E Rose, pra gente fechar, assim, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na falta de irrigação ou no excesso? Como que fica essa questão? Na maioria das vezes, Isadora, as pessoas que estão começando, que ainda não tem muita ciência ali de como regar a sua orquídea, como não regar, elas pecam por excesso. No medo de deixar a orquídea passar sede e não tendo conhecimento ainda de quanto dar, quanto não dar, em comparação com outros tipos de plantas de jardim, que tem umas que você pode ir lá todo dia molhar, Sim. Tem umas que secam demais. Por exemplo, eu tenho aqui no meu quintal umas plantas chamadas coleus, ou plantinha que gosta de beber água. Gosta de água. Nossa, se você não molha ela todo dia, ela já começa a tombar, e são lindas, maravilhosas. Mas enfim, as orquídeas, a gente já sabe que são plantas diferenciadas. As orquídeas são plantas, eu digo assim, espetaculares, porque se você observar cada gênero, cada espécie, uma mais linda que a outra, e a gente não precisa assim necessariamente ficar só fissurado em ver a flor todos os dias, todo dia. O vegetal das orquídeas são belíssimos. Durante os períodos em que as orquídeas estão sem as flores, vamos curtir o vegetal dela. Vamos dar o carinho que elas precisam, os cuidados que elas precisam, limpar as folhas, fazer as podas, trocar substrato se for necessário, fazer a fertilização. Existem muitas coisas que a gente pode fazer ao longo do ano para as nossas orquídeas, até aguardar as próximas florações, assim. Então, a gente, ao cultivar orquídeas, a gente tem que ter em si em mente que ela não é uma planta, que uma planta só, vai ficar florida ali o ano inteiro. Não tem como, né? Sim. Então, Isadora, a gente aproveita cada momento com as nossas orquídeas. Sim. E de preferência, quando você tiver mudinhas, faça um presente para uma pessoa para guardar, para a gente disseminar esse costume de cultivar orquídeas e apresentar essa beleza de flores para outras pessoas também, para que mais pessoas venham cultivar orquídeas também. Sim, porque é uma prática muito gostosa, né? Sim, é uma prática muito gostosa e tem várias utilidades. Você pode cultivar apenas para o seu hobby, apenas para o seu lazer. Você pode montar ali um comércio com as suas orquídeas. Você pode viver disso também, trabalhando só com orquídeas. Exatamente. Ou você pode também trabalhar para outras pessoas que já cultivam orquídeas. Existem vários nichos assim em torno das orquídeas. Mas o importante é isso, a orquídea vai trazer a alegria que você deseja através delas. Isso é muito bom, faz muito bem para as pessoas. E eu acho porque que você estando bem, cuidando das suas orquídeas, você vai transbordar isso, você vai mostrar isso para outras pessoas também, para sua família, para os seus amigos, enfim. E eu acho que do podcast de hoje, que é um dos pilares, né, que a gente tem que estar atento, é sempre então observar, né, saber o local que você deixa, né, pra ver se bate muito vento, a iluminação, pra gente ir analisando quanto à irrigação, né? Porque esses três pilares que a gente fala, que é a irrigação, fertilização e a iluminação, eles têm que estar trabalhando ali em conjunto. Né? E em torno da irrigação, a gente só observa se não está nem pendendo para mais nem para menos. O ponto de equilíbrio na irrigação para a sua orquídea é o ideal. Pronto, fechamos nosso podcast com essa mensagem. O equilíbrio entre a irrigação ali para a sua orquídea é o ideal. Nem muito e nem pouco. E a gente espera que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Vamos avisar, Isadora, que nós vamos alterar um pouquinho o calendário dos nossos podcasts. Vamos passar a colocar os vídeos de terça no YouTube e sexta-feira. Terça e sexta-feira às 20 horas. E nas quintas-feiras a live ao vivo às 20 horas também. Onde você
poderá Instagram. trazer as suas dúvidas, anotar pra gente, que assim a gente pode direcionar um conteúdo mais específico para você. Isso e as mesmo. lives lá no Instagram, como você disse. E a gente espera a visita de vocês aqui no perfil e compartilhem os vídeos com outras pessoas que gostam de cultivar orquídeas também. Né? Isso mesmo. Isadora, eu te agradeço muito pela sua Obrigada. presença aqui e até semana que vem. Até. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.